Salve, salve, tropa. Professor Jonathan Santiago, sócio fundador de Estratégia de Dinheiro. Estou hoje aqui com nossos sócios e hoje nós vamos tratar de um assunto de extrema relevância. Então, pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema que está bem presente aqui, né, que será da nossa economia pós-eleição. A gente sabe que a economia mundial vem de um período bem difícil, né, pandemia, guerra. A gente está conversando aqui um pouco que as projeções para esse cenário, né, que está por vir pós-eleição. Sobre o Brasil, um novo governo, né? Nós não estamos aqui para poder defender nenhum tipo de ideia política. Estamos aqui simplesmente para poder pegar essa grande massa, né, do que aconteceu. Inevitavelmente, nós temos que falar também da economia, né? A pandemia, independente da nossa posição política, né? A pandemia esteve aí, derrubou todas as economias mundiais. Talvez isso seja o grande relevante para o governo Bolsonaro, né? Acabou sucumbindo, né? E ainda assim, a inflação, ela permaneceu muito parecida com a do governo Lula, sendo que o governo Bolsonaro, além da pandemia, ele teve 4 anos, né? Está finalizando o 4º ano agora, enquanto o Lula teve 8. Sim, com certeza fez toda a diferença, porque o país ficou praticamente trancado, né? O nosso ministro, né, Paulo Guedes, ele teve um trabalho tremendo para poder equilibrar as contas. E na hora que a coisa começou a fluir, aí já estava no final do mandato do governo Bolsonaro. Sim, não defendendo lado político nenhum, a gente não está aqui para defender ninguém, só mostrar o que a política vai causar, né, na economia do nosso país e o que isso tem a ver com o mercado financeiro. Nosso papel aqui é mostrar para todo mundo que a política vai fazer no nosso mercado financeiro daqui para frente. Ninguém tem bola de cristal, não, mas o mercado ele meio que precifica tudo antes, né? E com certeza influencia sim. Tivemos aí, né, bons resultados aí nos últimos anos, mesmo com crise, com a pandemia. O nosso ministro Paulo Guedes aí, ele fez um trabalho excepcional aí. Claro que teve alguns deslizes, que não é todo mundo que é bom em tudo que faz, né? Mas na questão da economia, ele fez um trabalho excelente. O Brasil foi sim, né, melhor do que muitos países de primeiro mundo. Aí nós tivemos uma extrema importância. O governo ele fez a parte dele, liberou auxílio, liberou crédito emergencial, enfim. E nós estamos falando do mercado financeiro, nem Bolsonaro, nem Lula, nós estamos falando simplesmente do mercado. E para a gente que trabalha com o mercado, nós tivemos boa relevância, né? Nós estávamos caminhando, o mercado esses dias teve um retrocesso aí, e isso respinga em todos nós. Qual que é a ideia nossa? Ter uma carteira de investimento blindada, ou seja, vamos diversificar os investimentos, vamos operar no day trade consciente, vamos aí sim investir em tesouro direto, tesouro selic, vamos emprestar o nosso capital para o governo, porque o país depende da gente. Se a grande massa sair, o que vai acontecer? O país vai entrar em colapso. É desemprego, é recessão, é inflação lá nas alturas, e quem vai pagar o preço somos nós. Eu vejo como realidade, não dá para deixar de falar que o mercado não vê o governo do PT com bons olhos. Isso não é eu, Arquimedes, que está falando. O mercado não vê o governo do PT com bons olhos. Com certeza não é isso que é o grande fator que determina a situação financeira de cada indivíduo. Mas a gente tem que impor alguns pontos que a gente tem que saber muito lidar com estratégias para poder defender o nosso patrimônio, o nosso dinheiro ali. Ver que a situação do Brasil, né, agora é muito instável. A gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Se a gente for levar, no geral, o governo Lula, ele não foi ruim, ele não beneficia em um certo ponto os ricos, na verdade. Tanto que em uma das cláusulas dele lá do plano de governo, né, ele fala que ele pretende aumentar os impostos, né, do que eles chamam de super ricos. O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e tudo que surgiu no meio desse
dessa coisa toda. Só que não se pode entrar em um governo visando somente uma categoria. Assim também o governo do Bolsonaro. Porque muita gente falava que ele só beneficiava militares, os empresários. Chegou no meio da pandemia. Aí ele tinha que se preocupar com a economia, com a crise na saúde. Ele dependia de ministros. Ele fez uma dedução, parece que não deu certo. Confiou, ele falou. A grande realidade é que não são as grandes empresas que vão gerar emprego, né? São os microempresários. Eu acredito que ele tem expressado mal, né? Falando sobre os microempresários, os MEIs, não era nem considerado emprego, mas são eles que movimentam o nosso país. São 14 milhões de microempreendedores hoje. Então nós estamos falando de um número esclarecido. Como que 14 milhões de microempreendedores individuais, MEIs, autônomos, não são considerados como trabalhadores? E querendo ou não, essa leva aí, essa gama aí, que trouxe a economia para cima de novo. Que é o cara que tem uma padaria, um cachorro-quente, é o cara que tem uma mini padaria, um mini mercadinho dentro de casa. São esses os nossos médios empresários. Diferente de grandes empresas, né? Vou citar uma aqui, Luciano Hang, dono da Avon, por exemplo, tem mais de 20 mil colaboradores. Ali o cara consegue tranquilamente enfrentar a crise ali, a pandemia, porque o cara tem caixa para sustentar aquele impacto. E os bancos também emprestam grana para esse cara. E o cara que é um vendedor de cachorro-quente, um ambulante, um vendedor de rua. Eu vejo uma coisa muito ruim mesmo para o Brasil, que está tendo uma divisão de classes. Isso é muito ruim. Um governo, eu acredito que ele tem que trabalhar para o Brasil todo. Essa questão de divisão, infelizmente, é triste, porque muitas pessoas dependem dos empresários. Os empresários geram emprego. Se os empresários simplesmente migrarem, ou for embora, fechar a empresa, mandar os funcionários embora, demissão em massa, isso vai ser ruim para a economia. Automaticamente gerando desemprego, gera falta de recursos para o governo, que são os impostos, que são os tributos, e aí vai virando uma bola de neve. Então, assim, o ideal é seria o governo, como você mencionou, trabalhar para todos, independente se o cara tem uma empresa com 10 funcionários, se tem uma empresa com 100 funcionários, tem com 1000, ou se o cara é um microempreendedor individual. O governo tem que trabalhar para todos, no geral. Claro que tem as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, tem pessoas que ainda têm dificuldade de entrar numa escola, de ter um transporte escolar para transitar. Às vezes o cara mora no interior mais afastado. O governo ele tem que ser um governo para todos. Inclusive ele tem que pegar no pé aí de alguns prefeitos, de alguns governadores, de alguns vereadores. A população também tem que se unir contra isso. Porque está lá na nossa Constituição, artigo 5º, todo poder manda do povo. Somos nós que vamos ter que cutucar eles lá. Porque se a gente deixar quieto, eles vão passar 4, 8, 12, 20 anos e quando aposentar, vai aposentar da política e sem fazer nada para ninguém. O povo estava dependendo de político. Não iam para a rua, ela defendeu o político. Ela defendeu o partido. Ela defendeu o fulano e o ciclano. Eles não defenderam o país em si. E lembrando que ele está ali só para representar. A gente vai cobrar. O governo, que vai entrar, no caso do Luiz Inácio Lula da Silva, pelo menos ele tem um otimismo. Por quê? Porque depois de tudo que aconteceu, ele foi conhecido mundialmente, sobre essa questão de corrupção e tudo. Eu tenho certeza que ele vai pensar 2 vezes antes de tentar elaborar alguma coisa novamente. Ao mesmo tempo que a fiscalização ela tende a ser mais forte, mais intensa nesse sentido. Até porque hoje também nós temos um cenário diferente de 2003, 2008, 2012, quando a grande massa dos senadores e dos deputados era aliado do próprio Partido dos Trabalhadores. Hoje nós temos um centrão, nós temos um partido, o PL, o partido que é do presidente, do Bolsonaro, que também tem uma gama grande hoje de representantes, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Então, assim, essa galera não vai permitir que a galera do outro lado faça bobeira. E a fiscalização vai estar ali, e a gente está ali para cobrar também, nós vamos estar aqui também para cobrar.
né? Então, assim, o poder nosso, eles estão lá simplesmente para representar o povo. Se eles fizerem besteira, o povo tem total autonomia de entrar com o processo de impeachment, de cobrar para que ele saia. A economia mundial, ela está em crise. Não tem como sair prometendo mundos e fundos para a população, sendo que a realidade não é essa. A realidade da economia é outra. Não dá para poder brincar nesse momento. O governo ele vai ter que trabalhar mesmo, principalmente com os grandes empresários, os empreendedores. Eu acredito que é esse caminho que o governo teria que buscar para poder gerar emprego, porque só através da geração de emprego gera receita, gera caixa, e a economia do país tende a longo prazo dar uma melhorada. Então, como estrategista, a minha dica, o diálogo. Eu acho que o governo tem que conversar com todos os três poderes para sentar ali de fato, para ver o que está errado, o que está certo, o que pode mexer, o que pode inserir, se pode voltar com o programa Minha Casa Minha Dívida. Tem que ter uma injeção na economia, tem que dar oportunidade para os grandes, para os médios e também os pequenos empresários, para que possamos continuar com a geração de empregos. Porque lá no passado, quando veio a pandemia, todo mundo ficava, fica em casa, a economia vem depois, a gasolina chegou a R$8, um pacote de arroz R$30 e assim sucessivamente, os preços foram lá nas alturas. Nós conseguimos controlar, de certo modo, essa inflação através de medidas que o governo fez, reduziu um imposto ali, reduziu outro imposto ali. Agora, na atual gestão, ele tem que tomar algumas medidas cautelares também. Por quê? Muitas pessoas bem-sucedidas, empresários de grandes portes, estão indo embora, estão abandonando o nosso país. Isso não é legal. E você que está nos acompanhando, que acompanha a gente diariamente, que está nos assistindo, cara, faça o melhor para você manter seu emprego, junta uma grana, diversifica a sua carteira de investimento, multiplica a sua renda. Se você tem uma renda, passa a ter 2, 3, porque nos próximos anos, infelizmente, tudo pode acontecer da pior forma possível. Pode piorar ali, os empregos podem vir à tona, a economia pode afundar. Então, assim, esteja preparados. Essa é uma dica que eu dou para todos. Você concorda ou discorda? Deixe seu comentário abaixo aqui, respeitando a opinião do próximo, ok? É um grande momento de cautela. A gente tem que ir bem devagar. Eu acredito que nesse primeiro momento a gente não vai ver grande diferença, porque tudo quanto é mudança, a gente vê os resultados a longo prazo. Se tiver algum tipo de problema no governo do PT, não é no ano que vem que a gente vai ver, não é em 2023, 2024. A gente vai ver lá no finalzinho dos 4 anos de mandato, que aí as coisas vão começar a aparecer, tanto para ruim quanto para bom. Então é um momento de muita cautela. A gente tem que saber onde que a gente está colocando dinheiro, tem que ir com muito pé no chão. E, assim, agora vamos aguardar para ver o que o mercado fala. Na verdade, ninguém tem bola de cristal aqui, por mais que a gente fala, o especialista fala, ninguém sabe o que vai acontecer para frente realmente. Na verdade, eu tenho uma ideia, na nossa estratégia do dinheiro aqui nós temos uma ideia, e a gente acredita que possa vir a acontecer. Assuma a responsabilidade, porque somente nós, somos os únicos responsáveis pela nossa prosperidade. Não existe um investimento, estratégia ou um nicho que tem um poder mágico de mudar a sua vida financeira. Qualquer negócio, qualquer nicho, qualquer trabalho, ele tem a capacidade de gerar essa grande receita para a gente. Geralmente, pessoas que são bem financeiramente dizendo, elas têm pelo menos 3 fontes de renda, têm um negócio próprio. Aí é a hora de mudar a estratégia para o negócio dele, ou às vezes, dependendo de como que está aquela situação, até mudar o negócio. As pessoas têm um comércio, têm uma fonte de renda, mas existe um bloqueio emocional que ela não consegue liberar esse bloqueio para que ela tenha uma visão futurística, para que ela possa ganhar mais, para que ela possa dobrar a sua renda. Ela às vezes tem um horário vago, às vezes ela perde muito tempo ali
tá, não sou nada contra, tá? Mas às vezes ele perde tempo vendo uma novela, um telejornal, às vezes um assunto que não tem relevância, ele poderia estar investindo nele. Muitas das vezes, vocês, né, nós precisamos aí, esses grandes empresários, esses magnatas aí, os caras acordam 4 horas da manhã, estuda, trabalha, dedica, tem 1, 2, 3 fontes até acertar ali. Na hora que acertou, muitas das vezes, infelizmente, o povo vai falar assim, esse cara teve sorte. Mas a sorte que ele teve, ele começou 4 horas da manhã, dedicou o tempo, estudou, investiu. Não chamamos de sorte, chamamos de competência. Faça pergunta, né, para você mesmo, por que isso não está dando certo? Na verdade, eu vi uma frase muito interessante. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. A partir do momento que você se questionar por que não está dando certo, automaticamente você já vai buscando respostas. Infelizmente, o Brasil, ele não é incentivado a ser um empresário. Não. Ele é incentivado a ser um assalariado. Nós estamos fazendo vídeos como esse, né, sobre a expectativa do governo, porque querendo ou não, as pessoas elas querem do governo a solução para a vida delas. Elas não conseguem enxergar que elas são autorresponsáveis a isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Se você tem um sonho grande, sonho alto, porque o mesmo trabalho do que você arrumar um emprego numa padaria, no supermercado, é o mesmo trabalho que você vai ter para arrumar um emprego numa multinacional. Então só depende de você, só depende de nós. Se você quer ter um futuro melhor, faça o seu melhor. Invista em você, estude, corra atrás, dedique, só depende de você. Essa é a minha dica. Conhecimento, né? Eu acredito que buscar conhecimento ele tem que ser diário, né? Você tem que ter uma parte do dia ali reservado para isso e todo dia. Todo dia pensar uma forma de fazer melhor. Como que eu vou ser melhor a partir de agora? Melhorei, agora eu quero ser melhor ainda. Sempre pensando em melhorar. Tem que ter essa ambição de melhorar. O conhecimento, ele é um investimento que nunca você se arrepende. Tem coisas que a gente aprende ali, você acha, nossa, isso não serviu para nada para mim. Só que chega um momento da vida, às vezes 5, 10 anos para frente, aquilo se encaixa. Você usa aquele conhecimento do lado de trás que você achou que não serviria para nada, aí chega a hora que você vai precisar dele. Já falando de conhecimento, agora eu vou fazer um convite para o pessoal. Nós aqui do Estratégia do Dinheiro, nós estudamos muito, isso é verdade, né? Estudamos diariamente para poder vir trazer o de melhor para vocês, que são nossos seguidores, que estão começando, que estão nos conhecendo agora. Então quem não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. A gente vai estar buscando o de melhor conhecimento que a gente puder passar para vocês. E aí, gostou do nosso vídeo? Concorda? Discorda? Deixa a sua opinião aqui abaixo. Lembrando que com respeito a todos aqueles que têm uma opinião diferente. Se inscreve no nosso canal e ative o sininho para as próximas postagens de vídeo que nós fizermos. Não se esqueça de nos seguir-nos no Instagram também. E aqui é o Estratégia do Dinheiro. Até o próximo.